Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês, mesmo de modo remoto. Meu nome é Lucia, eu sou do Laboratório de Genética Microbiana e é um prazer estar aqui hoje apresentando um pouquinho do que eu trabalho há muitos anos em relação à fixação biológica do nitrogênio. Eu tentei simplificar o máximo, colocar bastante coisa escrita para vocês terem como estudar, mas eu estou aqui totalmente à disposição de vocês. Vocês podem me escrever, podem tirar as dúvidas que vocês tiverem. Tá? Então, eu vou apresentar a aula para vocês e a gente vai devagarzinho, então, falando sobre a fixação biológica do nitrogênio. Aqui está o meu e-mail. Qualquer coisa vocês podem escrever a hora que vocês quiserem. Vamos começar, então, falando um pouquinho do nitrogênio. Todo mundo sabe, acredito eu, que quase 80% da atmosfera nossa ela é composta de nitrogênio, mas a grande maioria das pessoas, das plantas, dos vegetais superiores, não são capazes de absorver esse nitrogênio. Por outro lado, o nitrogênio ele é um dos principais constituintes de toda a molécula orgânica. Ele está presente nas proteínas, nos ácidos nucleicos, em vários hormônios, e, portanto, ele é essencial para a nossa vida. E deve haver um mecanismo de absorver esse nitrogênio da atmosfera. E é isso que a gente vai apresentar na aula de hoje. O ciclo do nitrogênio, a fixação biológica do nitrogênio, ele é um ponto chave. Né? A gente tem aqui o N2, e através de alguns procariotos somente, que são chamados de bactérias fixadoras de nitrogênio, esse nitrogênio, então, ele é capaz de ser transformado em amônia, e através das bactérias nitrificantes, ele é transformado em nitrato, e através das bactérias denitrificantes, ele retorna à atmosfera na forma de N2. Então, essa é a maneira que o nitrogênio, então, circula no ambiente. Fora das bactérias fixadoras de nitrogênio, esse nitrogênio, N2, ele é absorvido também por que a gente chama de fixação abiótica, que ela pode ser provocada pelo homem, mas também ela pode ocorrer de modo natural. O modo natural que ocorre é a transformação do N2 em amônia através da energia liberada por vulcões, por raios e também por trovões. Essa transformação do N2 em amônia provocada pelo homem, ela basicamente acontece pela emissão de indústrias, né, principalmente de combustão, e também a combustão de petróleo ou fertilizantes, ou também através da chuva ácida. Então, a gente está vendo aqui em azul todos os mecanismos de transformação de N2 em amônia de modo natural, e também em rosa ou vermelho a transformação para nitrato através de uma fixação provocada pelo homem. Chamando a atenção que toda essa transformação, o grande gargalo dela é o gasto energético. O organismo precisa de bastante energia para transformar esse N2 em NH3. Então, por isso que trovões, raios, vulcões fazem, então, essa geração de energia para essa transformação. E na indústria, também a gente precisa de indústrias que hajam liberação de energia
para que aconteça essa transformação. Mas se a gente for comparar a fixação de nitrogênio, tanto biológica quanto não biológica, a gente vai notar que a biológica ela é mais do que o dobro da não biológica. A gente tem uma quantidade aproximada de fixação biológica de 175 vezes 10 a 2 gramas por ano, ao contrário da fixação não biológica, que é em torno de 80. Então, a gente sabe que a fixação biológica ela é essencial e é a que mais contribui para a incorporação desse N2 na nossa vida. Bom, então, assim, vamos falar sobre a fixação biológica, né, que é o objetivo da aula, e ela é realizada, então, por bactérias fixadoras de nitrogênio, também chamadas de bactérias diazotróficas. E o papel dela é transformar o N2, uma molécula com uma tripla ligação, em NH3. Se a gente parar para pensar na parte prática, quando você tem uma fixação biológica do nitrogênio, onde há transformação em amônia, a gente, se isso acontece na natureza, a gente tem uma redução da necessidade de fertilizantes nitrogenados. Obviamente, o fertilizante a gente sabe que é uma forma de poluir, e com você diminuindo, então, esses fertilizantes, você pode também contribuir para a produtividade agrícola com menor custo, com menor emissão de nitrito, né, gases do efeito estufa, e menos lixiviação de nitratos para os lençóis freáticos, que também são extremamente poluentes. A maioria dos diazotróficos, como eu mencionei, pertencem ao domínio bactéria, né? Somente os procariotos têm essa capacidade. Para que ela tenha, esse micro-organismo tenha a capacidade de fixar nitrogênio, a gente vai ver daqui a pouco, ela tem que ter uma quantidade de genes bastante razoável para que ela seja capaz de reduzir esse N2 em NH3. Essas bactérias, elas podem ser encontradas nos diferentes tipos de bactérias, como bactérias aeróbias, anaeróbias facultativas, anaeróbias ou microaerófilas, e elas são classificadas, então, como micro-organismos de vida livre, associativas ou simbióticas. Falando primeiro dos associativos, são bactérias que são consideradas endofíticas, e elas são também divididas em endofíticos facultativos e obrigatórios. Os endofíticos facultativos, que a gente tem o exemplo de Azospirillum, Herbaspirillum, Bacillus, Penibacillus, Acetobacter, são bactérias que não obrigatoriamente são encontrados dentro da planta. Elas podem estar no interior das raízes, das folhas, dos colmos, mas também são encontrados na rizosfera. Já os endofíticos obrigatórios, eles só vão fixar nitrogênio quando eles estiverem no interior da raiz, eles realmente colonizam o interior da raiz, o colmo e folha. E um exemplo muito estudado é o gênero Herbaspirillum, também o Gluconacetobacter, Burgholderia e Ervínia, como os gêneros mais importantes. Tá? Então, a diferença principal do facultativo para o obrigatório é que o facultativo ele pode fixar nitrogênio na rizosfera, enquanto o obrigatório somente no interior da planta. Então, aqui a gente tem só uma micrografia super bonita do Itamar, da Embrapa, onde ele fotografa, então, bactérias endofíticas no interior da raiz. Então, é super ilustrativa para vocês verem como as bactérias se encontram no interior da planta. Em termos de associação também, como eu mencionei, Azospirillum, ele faz uma associação, então,
verdadeira, essa aqui no caso de milho, no caso de sorgo, onde já existem, inclusive, fertilizantes biológicos já comercializados, demonstrando, então, aqui nessa foto, a contribuição do Azospirillum para o crescimento da planta através da capacidade de fixar o nitrogênio. Tá? Outro exemplo também de associação, a gente encontra do gênero Bacillus em pimenteira, ele não é um endofítico obrigatório, ele é encontrado na rizosfera, nesse experimento ele foi, então, observado na rizosfera da pimenteira, onde, além da capacidade de fixar nitrogênio, essa estirpe de bacilos também era capaz de produzir auxinas e, portanto, um efeito de promoção de crescimento de plantas, que vocês já tiveram, inclusive, aula sobre isso e devem estar sabendo, então, bastante sobre a promoção. Então, o gênero Bacillus, de novo, ele não é um endofítico obrigatório, nesse experimento ele foi encontrado na rizosfera, mas ele é bastante utilizado também como PGPR e também no controle biológico de diferentes pragas. Outro exemplo, a gente tem aqui no gênero Penibacillus, é um gênero que a gente trabalha lá no laboratório. Aqui tem 2 trabalhos mostrando a capacidade de fixar nitrogênio de 2 espécies, uma fotografia aqui do lado esquerdo mostrando, então, aqui o controle e as plantas inoculadas, demonstrando, então, a sua capacidade de promoção de crescimento, e também a colonização do Penibacillus na superfície da raiz. Já existem vários trabalhos em Penibacillus demonstrando que o Penibacillus ele não tem a capacidade invasiva, ele não consegue invadir a raiz e entrar no interior da planta. Ele se aproveita de microfissuras feitas até por outros micro-organismos e ele, então, aproveita essas fissuras e entra dentro da planta e ela pode ter uma participação de promoção dentro da planta e também na rizosfera. Ao contrário das bactérias de vida livre, elas não entram dentro da planta, elas são encontradas normalmente na rizosfera e no solo, e essas bactérias de vida livre, elas fixam nitrogênio para elas. O papel da sua fixação é prover nitrogênio para elas mesmas. O problema é que na hora que elas morrem, elas deixam esse nitrogênio no solo e na rizosfera, contribuindo também para a incorporação da amônia. Exemplos de bactérias de vida livre, a gente tem as bactérias aeróbicas do gênero Azotobacter, Bairingia e Klebsiella, e bactérias anaeróbias, as mais estudadas, são bactérias do gênero Clostridium e Desulfovibrium. Aqui a gente está vendo algumas fotografias de colônias de Azotobacter. A gente vai ver no final da aula a importância desse tipo de colônias com bastante exopolissacarídeo, bastante mucoso na proteção da bactéria para ela ser capaz de fixar nitrogênio e aqui alguns esporos de Clostridium. E, por último, os diazotróficos simbióticos, que são os mais badalados. A gente tem bactérias do gênero Rhizobium, Azorhizobium, Bradyrhizobium, que colonizam leguminosas, né? A gente tem risóbios no feijão, formando nódulos. A gente tem actinomicetos do gênero Frankia, colonizando plantas actinorrizas, principalmente casuarina, e as cianobactérias do gênero Anabena e Nostoc, colonizando diferentes plantas, angiospermas, gimnospermas, pteridófitas, briófitas, fungos
e esponjas também. No caso do Rhizobium, onde você tem uma simbiose verdadeira, a gente observa a presença desses nódulos, e, portanto, os Rhizóbiums, eles são capazes de penetrar na raiz das leguminosas através dos pelos das raízes, eles têm essa capacidade de invadir, eles se aderem na superfície, eles entram por esses pelos da raiz, formam um canal de infecção, né? Eles vão entrando aqui pela raiz, entram dentro das células, ocorre uma diferenciação celular e o Rhizóbio, então, ele passa da sua forma vegetativa por um bacteroide. Esse bacteroide, então, ele enche a célula vegetativa, dando origem a esses nódulos. Né? O nódulo nada mais é do que um alargamento da célula da raiz. Né? E é dentro desse nódulo que o Rhizóbio, então, vai fixar nitrogênio, onde ele encontra as condições ideais para que ocorra essa fixação, onde a tensão de oxigênio é baixa, e a gente vai discutir isso mais para o final da aula. Tá? Então, no caso de um simbionte verdadeiro, no caso do Rhizóbio, ele tem a capacidade de penetrar dentro da célula, ele, então, ocorre uma diferenciação celular, ele incha a célula e fixa nitrogênio dentro desse nódulo. Tá? Então, realmente, isso é uma simbiose verdadeira. Mas, então, agora vamos discutir por que alguns organismos são fixadores e outros não. Né? Eu falei logo no início que somente as bactérias gasotróficas têm essa capacidade e elas são, na verdade, uma pequena porção dos micro-organismos. O que provavelmente aconteceu? A gente acredita que, no início, todas as bactérias eram fixadoras de nitrogênio. Principalmente porque quando houve uma escassez de nitrogênio fixado na biosfera, foi selecionado, então, bactérias que eram capazes de absorver o N2 da atmosfera. E essa pressão seletiva, então, favoreceu a diazotrofia e a permanência dessas bactérias fixando o nitrogênio. E como era um evento que provavelmente aconteceu antes do surgimento da fotossíntese, essas bactérias que fixam nitrogênio, elas são sensíveis ao nitrogênio ou são capazes de fixar nitrogênio somente em condições muito baixas de nitrogênio, porque a enzima que é responsável para transformar o N2 em NH3, que é chamado de nitrogenase, ela é extremamente sensível à desnaturação pelo oxigênio. Só para dar uma ideia a vocês, in vitro, a nitrogenase ela é inativada em segundos na presença do oxigênio. E o que se tem hoje é que a gente encontra várias bactérias que ainda têm genes, ou parte de genes, responsáveis pela fixação de nitrogênio, mas que não fixam nitrogênio. Por quê? Durante a evolução, conforme as bactérias foram perdendo a necessidade de fixar nitrogênio, por exemplo, uma bactéria é do trato intestinal humano, ela não precisa fixar nitrogênio, então ela foi perdendo essa capacidade. Mas muitas vezes a gente encontra nessas bactérias ainda pedaços ou parte de genes responsáveis pela essa fixação do nitrogênio. Tá? E é fácil a gente acreditar nessa perda, já que se a bactéria não precisa ter essa capacidade
É uma quantidade de genes que a gente vai ver no final da aula, bastante razoável, um gasto de energia enorme. Para que ela vai manter esses genes? E evolutivamente essas bactérias foram perdendo essa capacidade, só permanecendo, então, as bactérias realmente que têm o papel de contribuir para a incorporação do N2 em amônia para as plantas ou para si próprio, considerando as bactérias de vida livre. E para uma bactéria ser fixadora de nitrogênio, ela deve possuir genes que codificam para a enzima nitrogenase. Essa nitrogenase, que está aqui, então, caracterizada, ela é composta de duas subunidades. Uma subunidade menor e uma subunidade maior. Essa menor, ela é conhecida também como redutase ou proteína ferro. Ela é uma proteína dimérica e essa parte aqui, ela é conhecida como nitrogenase propriamente dita, ou proteína ferro molibdênio, ou componente maior, ou proteína maior. E é nela que a gente encontra o sítio ativo, onde ocorre a redução do N2 em NH3. Ele é um processo extremamente energético, vocês vão ver que esse processo precisa de muita ATP para que ele ocorra, e também agentes redutores, como a ferredoxina ou a flavodoxina, que fornece elétrons para a nitrogenase. A nitrogenase ela só funciona quando os dois componentes estão juntos, né? Sendo a proteína ferro, a proteína menor, muito mais sensível ao oxigênio do que a proteína maior. Repetindo, então, que é na proteína maior que a gente encontra o sítio ativo onde vai ocorrer a redução do N2. Então, o que acontece? O N2, ele é uma molécula, então, de tripla ligação, e o que tem que acontecer para transformar o N2 em NH3 é o corte dessa tripla ligação. Então, o que a gente imagina? Eu preciso de 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui e 2 elétrons aqui para quebrar cada uma dessa ligação. Então, a gente precisaria de 6 elétrons. Só que no processo da redução do N2, há necessidade de 8 elétrons. Isso porque acontece na natureza. E para cada redução, para cada 2 elétrons, a gente precisa de um monte de ATP. Para cada elétron, a gente precisa de 2 ATPs. Então, se a gente usa 8 elétrons, a gente vai ter um gasto de 16 ATPs nessa reação. Vocês depois vão perguntar para mim, mas para que se gasta esses 2 elétrons aqui a mais? É uma estabilização da reação, sempre há um gasto de 8 elétrons. E com essa reação, a gente tem a formação, então, de 2 moléculas de amônia e, obviamente, sobra hidrogênio aqui, porque se a gente tem 8 elétrons e gastou 6 aqui, a gente vai ter uma liberação de hidrogênio nessa reação. E esse hidrogênio, ele é perdido, e aí eu vou concordar com vocês que isso é um gasto de energia, mas algumas bactérias são capazes de reaproveitar esse hidrogênio utilizando através da sua enzima hidrogenase. Então, vamos ver aqui um resumo do que eu falei para vocês em relação à nitrogenase. Ela é constituída de 2 proteínas, como eu falei. O componente maior, a proteína ferro-molibdênio, é uma proteína tetramérica. A proteína ferro, que é a proteína menor ou componente 2, ela é uma proteína dimérica e ela é mais sensível, então, ao oxigênio do que a proteína maior. A gente vai encontrar átomos de ferro, molibdênio e enxofre.
na nitrogenase clássica, mas eu vou falar a seguir também que existem o que a gente chama de nitrogenases alternativas, onde o molibdênio é substituído por vanádio no centro ativo, ou então por ferro. Então, a gente vai ter centros ativos da maioria das nitrogenases com ferro e molibdênio, mas a gente também vai ter com vanádio e ferro e somente com ferro. Como eu já falei várias vezes, ela é sensível ao oxigênio, ela necessita de íons divalentes como o magnésio e também 16 moléculas de ATP. Ela reduz o hidrogênio em gás hidrogênio, a formação de um H2, e ela necessita de um cofator do ferro molibdênio para ser funcional no caso das nitrogenases que usam ferro molibdênio no seu centro ativo. Isso aqui, então, é um esquema do que acontece. Como eu falei, os doadores de elétrons são a ferredoxina ou a flavodoxina, que, ao se reduzir, ela transfere o elétron para a proteína ferro. Essa proteína ferro, também reduzida, ela transfere o elétron para a proteína ferro-molibdênio. Esses elétrons transferidos, então, se acumulam no centro ativo da proteína ferro-molibdênio, e quando acumula 8 elétrons aqui, há a formação, então, a quebra do N2 em NH3 e hidrogênio. Então, nada mais é do que uma transferência de elétrons de agentes redutores, primeiro para a proteína menor, ou proteína ferro, e depois para a proteína maior. Esses elétrons se acumulam aqui no centro ativo, e quando, então, atingem a 8 elétrons, ocorre, então, a quebra da tripla ligação e a formação de amônia e hidrogênio. Então, eu tentei fazer aqui um resumo de tudo que eu falei em relação à nitrogenase e à redução do N2, para vocês terem escrito e poderem ler com calma. E nada mais é do que o que eu falei até agora. Então, a ferridoxina ou a flavodoxina, na sua forma reduzida, transfere, então, o elétron para a unidade da proteína ferro da nitrogenase. Essa proteína ferro, ela, então, reduzida, doa o elétron recebido para a proteína maior, a proteína ferro-molibdênio. Essa proteína ferro-molibdênio, ela acumula os elétrons, e depois de 8 transferências, essa unidade, então, terá acumulado 8 elétrons e fará a redução do N2 e NH3. Para cada elétron transferido, são consumidos 2 ATPs. E, portanto, no final do processo, a gente tem um gasto de 16 ATPs. Como consequência da fixação biológica do nitrogênio, para cada molécula de N2 fixada, há a liberação de um H2. Essa produção do H2, como eu mencionei para vocês, é um processo inevitável e acaba consumindo parte dos elétrons que poderia ser utilizada na própria fixação de nitrogênio. Esse hidrogênio, por ser gasoso, ele é perdido na atmosfera. No entanto, alguns organismos, eles possuem a enzima hidrogenase e são capazes de oxidar esse hidrogênio e formando água e ATP. Esse ATP, então, gerado, ele pode voltar para o processo de fixação biológica do nitrogênio. E, teoricamente, essas bactérias que possuem essa enzima hidrogenase, elas são mais eficientes na fixação do nitrogênio, porque elas são capazes de ter uma fonte adicional de ATP. E, com isso, a gente tem esse esquema mostrando que a fixação é como se fosse uma máquina, porque os elétrons entram de um lado, com gasto de ATP, o N2 é reduzido em NH3.
E essa nitrogenase é uma enzima bastante especial e ela não é totalmente específica para o N2. A gente vai ver que essa nitrogenase ela é capaz de quebrar outras triplas ligação. E um exemplo é o monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono ela é capaz de inibir a nitrogenase por competição. Por outro lado, essa mesma nitrogenase ela é capaz de quebrar também outras moléculas que a gente vai mostrar daqui a pouco. Então, como eu falei, as flavodoxinas e ferrodoxinas funcionam como agentes redutores. Ela só é sintetizada na ausência de nitrogênio fixado e oxigênio. Portanto, a bactéria que fixa nitrogênio, ela tem genes que regulam a fixação de nitrogênio na presença de nitrogênio fixado. Esses genes da nitrogenase não são nem transcritos e também na presença de oxigênio também não acontece essa transcrição. A bactéria não vai formar nitrogenase se essa nitrogenase vai ser destruída pelo oxigênio. Então, a bactéria que fixa nitrogênio, ela vai ter como eu falei, uma carga de genes bastante grande, não só para codificar para os genes estruturais para a nitrogenase, que são 3 genes, que a gente vai ver no final da aula, além de genes regulatórios, para não deixar que haja a produção de nitrogenase na presença de nitrogênio fixado, ou amônia, ou outro nitrato, ou outra fonte de nitrogênio, e também na presença de oxigênio. Essa nitrogenase, então, ela reduz várias outras moléculas pequenas de tripla ligação, além do nitrogênio, como eu mencionei, e o nome dos genes que codificam para a nitrogenase e todos os outros genes envolvidos na síntese da nitrogenase, que vocês vão ver mais adiante, que são muitos, são chamados de genes NIF. Esses genes NIF vão variar de gênero bacteriano. A gente tem bactérias que têm até 20 genes NIF, outros têm a metade, e sofreram, então, evoluções para que esses genes NIF sejam atuantes e contribuam no metabolismo da bactéria. Aqui são alguns exemplos de molécula de tripla ligação que são, então, degradados, formados através do uso da nitrogenase. O nitrogênio, obviamente aqui o clássico, o acetileno, que então, formado o etileno, as cianidas, azidas, o óxido nitroso e as isocianidas. O que é importante a gente ressaltar aqui nessa quebra do acetileno e etileno? A gente, em laboratório, a gente não consegue ver a ação da nitrogenase nessa quebra de N2 em NH3. Então, indiretamente, o que a gente faz em laboratório é a observação da formação do etileno através do acetileno. Se a gente injetar acetileno numa cultura bacteriana e houver a formação do etileno, a gente sabe que essa bactéria, então, tem a enzima nitrogenase e ela fixa nitrogênio. Então, isso aqui é um teste in vitro que a gente usa no nosso dia a dia no laboratório. Eu vou mostrar uma figura adiante, onde a gente injeta gás acetileno num frasquinho onde está tendo o crescimento da bactéria, na ausência do nitrogênio e do oxigênio, e se houver a formação do etileno, esse etileno é detectado por cromatografia gasosa, e a gente então pode indiretamente dizer se a bactéria fixa nitrogênio ou não. Aqui é um quadro mostrando as nitrogenases alternativas. Todos os organismos, eles têm
os genes NIF, que todos os organismos fixadores, né? Tem os genes NIF, que codificam, então, a subunidade menor e a maior, a proteína ferro-molibdênio, da nitrogenase. Alguns micro-organismos, além de ter essa nitrogenase clássica, ela tem o que a gente chama das nitrogenases alternativas, que são codificadas por outros genes. No caso da nitrogenase, que codifica ferro e vanádio no seu centro ativo, são codificados pelos genes VNF, e os genes ANF, então, codificam para a nitrogenase, que só tem ferro no seu centro ativo. Bactérias que codificam genes VNF, bactérias do gênero Clostridium e Azotobacter, e os ANF, Azotobacter, Rhodobacter e Rhodopseudomonas. Tá? Então, todos eles têm NIF, e alguns podem ter outros genes alternativos. No caso, por exemplo, outros gêneros, também podem apresentar genes alternativos, mas sempre o principal é o gene SNF. Um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês também é a proteção da nitrogenase contra o oxigênio. Se a nitrogenase ela é tão sensível ao oxigênio, e essa nitrogenase, então, ela é degradada em segundos, a bactéria, para fixar nitrogênio, ela tem que ter mecanismos de proteção dessa nitrogenase contra o oxigênio. Acho que isso é bastante claro. As bactérias anaeróbicas estritas, elas já crescem na ausência de oxigênio. Então, essas bactérias, por exemplo, como o gênero Clostridium, aparentemente não tem nenhum mecanismo de proteção especial para a nitrogenase. Ela já está crescendo na ausência de oxigênio, então ela fixa nitrogênio durante o seu crescimento na ausência do oxigênio. Outras bactérias que são facultativas ou são aeróbias estritas, aí ela tem que ter mecanismos especiais para proteger essa nitrogenase contra o oxigênio. Bactérias, por exemplo, facultativas, como Azospirillum, Penibacillus e Klebsiella, eles só vão fixar nitrogênio, mesmo na natureza, onde a tensão de oxigênio é baixa o suficiente para as bactérias poderem crescer e esse oxigênio não inibir a nitrogenase. A gente vai ver até no teste de redução de acetileno, que eu mencionei para vocês, que a gente faz em laboratório, tem uma fotografia a seguir, que a gente cresce essas bactérias num meio semissólido e a gente vê que ela vai descendo nesse meio e ela encontra uma região no meio onde o oxigênio está numa tensão baixa o suficiente para ela crescer e fixar nitrogênio. E isso acontece na natureza também. Mesmo no solo ou na rizosfera, ela procura locais onde a tensão de oxigênio é mais baixa. Bactérias que são aeróbias estritas, por exemplo, como a Azotobacter, ela tem que ter mecanismos de proteção dessa nitrogenase, já que ela precisa do oxigênio para crescer. No caso de Azotobacter, a gente conhece 3 mecanismos de proteção da nitrogenase. O que a gente chama de proteção respiratória é uma aceleração do processo de respiração. Ela faz como se um aumento da velocidade da respiração, não permitindo com que haja oxigênio livre e dissolvido no meio. Então, ela acelera essa respiração para que esse oxigênio presente ele seja rapidamente consumido. Ou então, ele faz uma proteção conformacional, que é menos estudada, mas acredita-se que a Azotobacter deva ter talvez uma proteína protetora
que, então, protege a nitrogenase do efeito do oxigênio. Azotobacter também, da mesma maneira que Dércia, eu mostrei para vocês uma foto da produção de exopolissacarídeo, colônias mucosas, onde essa colônia, então, ela dificulta a passagem do oxigênio e as bactérias, então, no interior dessa colônia, ela é capaz, então, de fixar nitrogênio. As cianobactérias já têm, então, um processo de diferenciação celular, ela forma heterocistos, onde essa fixação vai acontecer, e, como eu falei, na formação de nódulos, na presença de uma leg hemoglobina, que tem um papel muito parecido com a nossa hemoglobina, que, então, transporta esse oxigênio dissolvido para fora dos nódulos. Então, eu vou mostrar alguns slides aqui do que a gente discutiu em termos de proteção. Essa aqui é uma foto de Azospirillum crescendo no meio semissólido. Eu não sei se dá bem para vocês verem a formação de uma película aqui no meio do tubo. Isso a gente também vê em penibacilos, não uma película assim muito característica, mas a formação de bolhas de gás aqui embaixo do tubo, demonstrando que ele está crescendo no meio onde a tensão de oxigênio é mais baixa. Tá? Então, é um meio semissólido da própria bactéria, esse meio não tem nitrogênio fixado, então ela cresce, ela vai andando até ela encontrar uma tensão de oxigênio suficiente para ela poder fixar nitrogênio. Aqui é um teste de redução de acetileno, onde a gente injeta acetileno dentro do tubo. A gente pode injetar aqui também, né, num meio semissólido. Depois a gente retira um pouco da fase aérea desse tubo e lê num cromatógrafo a gás. E se houver a produção de etileno, a gente comprova que há a presença de nitrogênio reduzindo o N2. Aqui, aquela mesma foto do Azotobacter, né, onde a gente vê colônias extremamente mucosas. A Dércia também tem uma colônia muito mucosa, e esse muco, então, protege as bactérias contra a difusão do oxigênio. Então, as bactérias aqui no interior dessa colônia, elas fixam nitrogênio e o oxigênio tem dificuldade de se difundir por esse muco. No caso das cianobactérias, a formação desses heterocistos são cistos com paredes espessadas que não permitem a difusão do oxigênio aqui dentro. E é nesses heterocistos que as cianobactérias, então, fixam nitrogênio e estão protegidas do oxigênio. Tá? Aqui tem várias figuras com essas setas mostrando os heterocistos. Aqui a formação do nódulo. Então, em cada nódulo, a gente tem os rizóbios fixando o nitrogênio após a diferenciação celular, e dentro desses nódulos, então, as leg-hemoglobinas fazem com que o oxigênio seja exportado e não permanecendo, então, no interior do nódulo, permitindo, então, que os rizóbios fixem nitrogênio dentro dos nódulos. E, por fim, vamos falar um pouquinho só sobre os genes responsáveis pela fixação biológica do nitrogênio. A gente vai falar dos genes, então, gene SNF. E esses genes SNF, eles vão variar muito de organismo para organismo. Esse é o operon, primeiro a ser descrito, que foi em Klebsiella pneumoniae, que na década de 80, que era uma bactéria bastante semelhante à Escherichia coli, e como ela era fixadora de nitrogênio,
e a metodologia, todas as metodologias de genética molecular estavam mais adaptadas a bactérias gram-negativas e Escherichia coli. Então, a Klebsiella pneumoniae foi um organismo, o primeiro a ser estudado, apesar dela não ser tão importante na contribuição do nitrogênio fixado na natureza. A Klebsiella é um ótimo exemplo do que a gente discutiu logo no início, de que no início todas as bactérias fixavam nitrogênio e conforme elas foram perdendo essa necessidade, elas também perderam os genes. Então, Klebsiella pneumoniae, ela continua fixando nitrogênio, mas ela não tem essa contribuição tão importante na introdução da amônia no ambiente. Então, o que a gente tem nesse operon? A gente tem 3 genes estruturais, o NIF K, D e H. O NIF K e o D, eles codificam para a proteína maior, tá? A proteína ferro-molibdênio, onde tem o centro ativo, tá? Onde ocorre a redução do N2 e NH3. E tem o NIF H, que codifica para a proteína ferro, aqui, a proteína menor. E desses genes estruturais, o NIF-H é o mais conservado. Esse NIF-H, ele é muito parecido, mas muito parecido mesmo, e nas bactérias que fixam nitrogênio, e muitas bactérias que nem fixam nitrogênio, elas ainda apresentam o NIF-H. Ele, então, que corrobora com essa teoria que a grande maioria das bactérias era fixadora de nitrogênio e foi perdendo essa característica. Então, bactérias a gente encontra esse NIF-H no genoma de muitas bactérias, mas essas bactérias não têm os outros genes e não fixam nitrogênio. Já que para fixar nitrogênio, não é só necessário os genes estruturais, a gente tem que ter vários outros genes que estão envolvidos no transporte de elétrons, né, da proteína menor para a proteína maior. A gente tem os genes de regulação, que é o NIF-A e o NIF-L, que controlam essa transcrição desses genes na presença de nitrogênio fixado e oxigênio. E também tem vários outros genes envolvidos na síntese do cofator e por assim diante. Então, assim, a gente tem os genes envolvidos no transporte de elétrons, na síntese de cofator, os genes regulatórios, que é o NIF-A e o L, e os genes estruturais, que é o K, D e H. No caso de Klebsiella, são 20 genes envolvidos na fixação de nitrogênio. Eles estão localizados no genoma entre os genes do ácido chiquímico e da histidina, e ocupam um espaço bastante grande do genoma da Klebsiella. Outras bactérias, elas não possuem, às vezes, esses 20 genes, como no caso de Penibacillus, eles já fixam nitrogênio com somente 9 genes. A gente encontra, obviamente, o NIF-K, o NIF-D, o NIF-H. A gente encontra os genes de regulação, o A e o L, mas os outros genes, a gente encontra os genes de síntese de cofator, mas outros genes envolvidos, muitas vezes, se a gente vai ver aqui as funções, a gente tem envolvimento na síntese das flavodoxinas e ferrodoxinas, no processamento das proteínas, na incorporação de molibdênio. Então, esses outros genes acessórios, muitas vezes, são diferentes entre os diferentes gêneros. Agora, o K e o DH, eles são sempre encontrados, o NIF-L e NIF-A de regulação também, e, normalmente, o do centro ativo também. Tá? Então,
a quantidade de genes vai variar de gênero para gênero, como eu dei o exemplo em penibacilos, por exemplo, penibacilos brasilenses, a gente só tem 9 genes encontrados em comparação a 20 genes encontrados em Klebsiella. Então, era basicamente isso que eu queria apresentar a vocês. Eu acho que eu dei assim, o básico para que vocês se interessarem, entrarem na literatura e aprenderem mais. E eu estou totalmente à disposição de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham ou que vocês quiserem saber mais e eu souber explicar e responder para vocês, eu estou totalmente à disposição, né? No meu primeiro slide tem meu e-mail, então podem perguntar, não tem o mínimo problema. Eu adoro receber e-mail de vocês e vocês podem, então, tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá? É uma pena que eu não possa estar ao vivo com vocês e espero que no futuro breve a gente possa se encontrar e vocês todos já estão devidamente convidados a conhecer o nosso laboratório e para que a gente nos conheça pessoalmente, tá? Um super abraço para vocês.